Olá, sejam todos bem-vindos ao Mystic World, este canal que busca sempre trazer informações sobre o mundo e a cultura pagã nos caminhos da bruxaria. Na série Panteões de hoje, deuses egípcios, Sócaris, o senhor da região misteriosa. Sócaris, existem muitas formas de escrever o nome, desse deus, com K, com C, assim como Sokar, também com C ou com K, e até mesmo Seker, com Q e com K. Ele era o deus falcão da necrópole de Mênfis. Provavelmente, ele era originalmente um deus do artesanato e que se associou às necrópoles da região e ascendeu à proeminência como deidade quitônica e do pós-morte. Ele é comumente citado nos textos das pirâmides, no contexto do pós-morte, onde diz que o falecido faraó seria erguido no barco Enu de Sócaris e equiparado ao deus. Mesmo antes da associação dele com Osíris, ele é associado com Osíris devido à função que esse deus, o Sócaris, tem no pós-morte. Isso vem desde o Reino Antigo, desde 2160 a.C., já era ligado ao Ptah, que é um outro deus que também tem esse mesmo cargo e função. Por vezes, ele tomou a esposa, Sáquemes, como sua, e é citado na autobiografia da sexta dinastia, na fachada do túmulo de Arcuf, em Assuã. Como artesão, Sócaris era fabricante dos ossos reais, e no livro dos mortos ele molda as tigelas de prata para os defuntos usarem como bacias para lavarem os pés. A partir da ideia de moldar objetos, se ligou a mistura de substâncias aromáticas para fornecer aqueles ungüentos tão importantes nos rituais egípcios, no processo de mumificação. Essa imagem permitiu uma fácil identificação, então, com o deus Ptah, que também era um deus artesão. Então, ele tem associação com Osíris, devido ao cargo em função no pós-morte, e também com esse deus, o Ptah. Já no Reino Médio, ali por volta de 1650 a.C., os três deuses foram combinados. Então, era Ptah, Sócaris e Osíris. E eles se tornaram uma importante divindade funerária. Boa parte do restante da história e da dinastia do Antigo Egito fala bastante a respeito disso. E aí, o Sócaris, ele tem um festival. O Festival de Sócaris foi celebrado em Mênfis desde o Reino Antigo, no quarto mês da primavera, chamado de Aquete. Nele, era carregado no seu templo para assistir o rei em atividades cerimoniais, como carpinar a terra ou cavar diques e canais. Aí já no Reino Novo, que é no 1069 a.C., também foi celebrado como grande cerimônia no oeste de Tebas, onde relevos nas paredes dos templos mortuários do faraó Ramsés, em Medinet Abu, mostram quase uma rivalidade com o festival do Ano Novo chamado de Opet. E a sua imagem ela era levada dentro de um barco chamado Enu. A essência do festival era a continuidade do culto do rei ligado à ressurreição do Deus. Fora dele, é difícil determinar exatamente o seu culto. Os amuletos não são comuns, mas alguns descrevem como o falcão, por isso que ele é meio homem, meio falcão, e os mumiformes de cócoras podem representá-lo. Mumiformes é essa metamorfose aí, de meio homem, meio bicho. O nome de Sócaris tem etimologia desconhecida. Segundo os textos das pirâmides, parece ser explicado como tendo se baseado no choro angustiado de Osíris, que gritou para Ísis: Sicri, corra para mim. Porém, tal hipótese certamente está baseada na associação do Sócaris com Osíris. Igualmente possível, porém, é uma explicação que o conecta com um ritual de fertilidade da terra, chamado Sexat, e há uma menção a ele no templo de Sete I, em Ábidos, na qual é chamado de o cortador, por segurar a enxada para quebrar o primeiro torrão ao longo do rio Nilo.
Sócrates ainda tinha vários epítetos. Esses epítetos, como eu já falei em outros vídeos, são várias histórias, vários contos a respeito dele, né? Ele tinha um que era chamado como aquele do Rosetal, esse ficava na entrada da necrópole do submundo, ou a Boca das Passagens, fazendo dele o patrono da necrópole a oeste de Mênfis. Também era senhor da misteriosa região e aparece nas tumbas reais de Tebas, como dos Amenófis, Amenóf II, da oitava dinastia, onde a sua cabeça emerge de um monte de pirâmides, como aquele que está em sua areia. Outros epítetos, grande Deus, como as duas asas abertas, enfatiza ele como então Osíris, como um Deus ressuscitado dos mortos, de movimento e poder irrestrito. E aí vem a iconografia do Deus. Sócrates podia ser descrito, então, como um falcão, que era sua forma original, de forma mais simbólica. Ele foi representado por um monte funerário encimado por uma cabeça de falcão, que às vezes era colocada num barco, e essa imagem era descrita nas vinhetas de Anduat. Como homem, era a cabeça de falcão, como homem e metade da cabeça falcão. Era geralmente representado como um mumiforme e às vezes veste uma complexa coroa cônica com um disco solar, chifres e cobras. Na tumba de Tutemés, o Vale dos Reis foi descrito como um deus com a cabeça de falcão em pé sobre uma serpente quitônica, enfatizando então o poder dele sobre as regiões inferiores e seus habitantes. Sócrates ainda foi representado com um caixão de prata de Sisac, descoberto entre os enterros reais em Tanis. Em tempos posteriores, era comumente representado na forma de Ptah, Sócrates e Osíris, na época baixa, aproximadamente em 332 anos antes de Cristo. Pequenas estátuas do deus, combinado, né, desses três deuses, aí, essa trina, foram feitas mostrando ele como um deus mumiforme, de cabeça humana, de pé, ereto, sobre uma caixa, semelhante a um sarcófago ou pedestal, frequentemente encimado pela imagem e a cabeça do falcão de Sócrates. Também podia ser representado como um pigmeu agachado e a deidade Pateco, que deve ter derivado essas figuras peculiares, então, a respeito de Ptah, Sócrates e Osíris. Bom, é uma história bem peculiar, né? A história desse deus, são muitas informações, muitos nomes, até que minha língua hoje não travou tanto. Mas eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais a respeito aí do Sócrates. Eu sou a Juliana Silva, esse é o Mystic World, e se você puder, deixa aí o seu curtir nesse vídeo e compartilhe para que esse e outros vídeos cheguem cada vez a mais pessoas através da informação. Eu volto na próxima semana com mais um vídeo da série Panteões. Bye, bye!